Eu sou Grimaldo Oliveira e venho apresentar a vocês Dados Transformando o Mundo, as fases da área de dados. Vou fazer uma retrospectiva sobre como os dados estão movimentando as empresas, as profissões, quais são as principais disciplinas que os profissionais de dados vêm enfrentando em todo o mundo. Vou começar esta apresentação com uma passagem breve desde quando começou-se a trabalhar com dados até os dias atuais. Vamos lá! Quando tudo começa? Tudo começa quando os dados entram nas empresas. Nós vamos ver aqui o quanto foi importante a era de dados para essa mudança dentro do nosso planeta. Inicialmente, apenas grandes empresas trabalhavam com um conjunto de dados variados, computadores de grande escala, utilizavam linguagens rudimentares como linguagens como Fortran, COBOL. Utilizando isso no seu dia a dia, os programas eram executados de uma forma sequencial para resolver um problema específico. Tudo era gravado, tudo era efetivamente criado em ferramentas rudimentares como cartões perfurados, fitas de disco, gravações em grandes CPDs, que eram empresas que guardavam os dados dessas grandes corporações. E tivemos os grandes avanços tecnológicos nessa época, onde os dados começaram a trabalhar nessas grandes corporações. Essas corporações se resumiam a bancos, área de telefonia, área de varejo, área de saúde, mas de forma extremamente isolada. Não havia comunicação entre essas empresas e os profissionais também trabalhavam de forma isolada. Com o passar do tempo, se finda a internet. A internet chega às corporações, começa de forma rudimentar, começa a ser trabalhada nas instituições de uma forma bem pequena, mas já se começava a transitar os dados. A parte de isolamento já não existia mais. Os bancos de dados começam a fazer realidades de outras empresas, não só daquelas empresas de grande varejo, empresas de saúde e bancos. Empresas de médio porte também começavam a utilizar os seus bancos de dados. Com isso, começaram-se a se trabalhar na interface de apresentação desses bancos de dados, começaram-se a se transitar os dados internamente através das chamadas redes locais e já se fazia alguma coisa de computação paralela, onde o processamento de dados era efetivamente criado e distribuído. De uma certa forma, os dados começavam a circular. Os profissionais começavam a ter acesso e ter ideias e a como prover mais e mais empresas com dados. As práticas em bancos de dados começavam a evoluir. Se pensava em projetos de visualização, se pensava em como organizar esses dados, como se estruturar. Daí nasce dois grandes projetos entre a década de 80 e 90. O uso de Data Warehouse e de mineração de dados. Isso foi uma revolução, porque as empresas não conheciam como transformar seus dados em decisão, e trabalhar com Data Warehouse e mineração de dados foi uma quebra de paradigma, já que você poderia contar com profissionais que construíssem não só os bancos de dados, mas também operacionalizassem, construíssem gráficos, criar uma cultura de decisão dentro das organizações. O Business Intelligence nasce nessa era, inicia-se sua trajetória, as pessoas começam a trabalhar de uma forma mais organizada e mais empresas começam a trabalhar com dados, o que é muito importante, pois não se tomava decisões só no sentimento, mas sim baseado no seu dia a dia e aplicações em dados. As tomadas de decisão passam a ser fortes dentro das organizações, dentro do seu dia a dia. Os grupos, os profissionais, os usuários, os stakeholders começam a utilizar dados e mais dados. Surgem disciplinas onde os profissionais começam a trabalhar, começam a produzir, que é analisar dados, minerar dados, modelar dados, visualizar dados.
A inteligência artificial começa a aparecer nesta época. O uso de estatísticas em vários softwares também surge como um forte produto para se tomar decisão. Gerenciamento de dados, gerenciamento de projetos, análise de negócios, tomar decisão, ao planejamento estratégico, a gestão da informação, bancos de dados, data warehouse e machine learning, inteligência de mercado, se juntam a todo esse arcabouço de disciplinas onde os profissionais começam a trabalhar. E aí nasce algo totalmente diferenciado, pois não se comportavam mais dados como antigamente nas empresas, os dados já não ficavam mais isolados, a comunicação era crescente e era necessário expandir a guarda desses dados. Nasce então nas organizações o chamado Big Data, ou seja, você ter grandes quantidades de dados guardados em grandes servidores de dados. Então o Big Data começa a ser realidade. Aplicativos móveis é um dos primeiros usos do Big Data. Então a gente nasce na era dos aplicativos móveis com o uso do Big Data. Há dados circulando como nunca. Os dados começam a trabalhar nesses aplicativos em softwares já famosos, Uber, Instagram, dados em abundância em grande parte do nosso planeta. As pessoas começam a utilizar os aplicativos e os dados começam a circular. O e-commerce é cada vez mais forte, cada dia mais potente e nada mais do que dados circulando nesse projeto de expansão. Bitcoins é a nova moeda do planeta e mais pessoas começam a utilizar dados para comprar bitcoins, para fazer o comércio, para transitar em suas operações na rede. IoT e stream de vídeo é uma realidade. As pessoas começam a gravar vídeos, começam a transitar dados dos mais diferenciados formatos, não só mais trabalhando com banco de dados, mas também com dados em formatos diferenciados. Drones e carros autônomos guardam também uma grande carga de informação. Os dados começam a fluir, começam a transitar com esse advento do Big Data e as empresas começam a se preparar para essa nova era. O 5G é uma das molas propulsoras dessa expansão do Big Data, pois permite essa tecnologia que as empresas se comuniquem de forma rápida e fazendo transmissão de dados como nunca. Entretanto, para organizar toda essa estrutura, nasce a LGPD. A LGPD é uma lei que vem para regulamentar toda a transição de dados no Brasil. E as empresas têm que se adequar. Dados pessoais, dados sigilosos. As empresas não podem mais divulgar sem consentimento dos usuários. Então, há um ajuste também da parte de legislação sobre dados. Aí as disciplinas já são outras. Aprender sobre armazenamento de dados em grande escala, processamento distribuídos, sistemas de arquivos distribuídos, arquitetura agora na era Big Data, trabalhar com análise de dados em tempo real, computação em nuvem, escalabilidade e tolerância a falhas, já que você tinha diversos servidores espalhados no planeta, trabalhar com muita segurança em dados em Big Data, modelar todo esse ambiente e fazer o design de dados em Big Data, gerenciar todos os dados não estruturados, já que a gente não trabalhava mais apenas com bancos de dados, né, do jeito tradicional. O gerenciamento de dados não estruturados é agora uma disciplina obrigatória. Privacidade ética devido à LGPD, stream de dados fica cada dia mais latente, cada dia mais evidente. Analisar dados em redes sociais, já que as redes sociais transitam muitos dados durante o planeta. Processar em linguagem natural em Big Data, fazer análise preditiva em Big Data e, claro, se preparar para a grande infraestrutura de hardware para Big Data. Então, todas essas disciplinas começam a ser obrigatórias para os profissionais de dados. Os dados não estruturados dominam o mundo. O mundo agora passa a ser ilimitado na era de dados. Os dados circulam a cada segundo, a cada momento. Então,
mais do que nunca o mundo começa a viver uma nova era. Até que chega a Covid-19 e o planeta para. Em meio a esse boom de dados, há muitas empresas trabalhando com essa avalanche de dados. A Covid-19 muda todas as nossas vidas. O isolamento é a bola da vez. Os profissionais começam a se adequar. Os profissionais têm que buscar um espaço onde eles possam trabalhar. As pessoas começam a usar máscaras e a trabalhar de forma isolada. Estava vivendo um novo mundo, uma nova era. O isolamento surge. Mas aí as pessoas se adequam. As pessoas levantam uma palavra que é muito utilizada hoje em dia, que é o home office. Ou seja, os profissionais encontram uma alternativa de continuarem trabalhando nesse mundo de dados. Não para todos, nem todos têm a chance de ter empregos home office, enquanto outros na área de dados se adequam muito bem. Profissões começam a ficar mais fortalecidas. Destaco 3: engenheiro de dados, analista de dados e cientista de dados. Vamos falar um pouco mais sobre elas. Mas existem profissões novas, arquiteto de dados, o especialista de Big Data é cada vez mais necessário. O analista de Business Intelligence não morre, ele continua trabalhando e operacionalizando nas empresas. Especialistas em visualização de dados são cada vez mais queridos no mercado. Engenheiros de Machine Learning, analistas de segurança, especialistas em redes sociais, em fazer análise em redes sociais, já que a quantidade de dados é muito grande. Especialistas de marketing, engenheiros de dados para a parte de internet das coisas, o IoT, os engenheiros de vídeo e imagem, já que o stream agora domina o planeta, e especialistas em dados ambientais, porque com a Covid ficou muito sério verificar quais seriam as condições de vida das pessoas após a queda da pandemia. Então vou falar agora de 3 super profissões que estão hoje em voga. O engenheiro de dados, que constrói pipelines em bancos de dados SQL e NoSQL ou NoSQL. Então o engenheiro prepara os dados que vêm do Big Data ou vêm das grandes organizações para serem transitados e ajustados. O analista de dados constrói a visualização de dados e gera insights em cima desses dados, que são distribuídos pelo engenheiro de dados. O cientista de dados trabalha com a parte estatística, a parte de modelagem de algoritmos matemáticos. Com grande destaque no mercado, é uma área que cresce bastante e que vem atraindo muitos profissionais. As startups começam a contratar estes profissionais para desenvolver seus projetos, já que o mundo vive a Covid e as pessoas estão em casa, precisam se alimentar, precisam fazer compras, o e-commerce é cada vez mais forte e as empresas startup contratam e elevam muito os salários desses tipos de profissionais. O LinkedIn é uma das plataformas mais conhecidas para se atrair estes profissionais. Os empregos surgem muito facilmente nessa plataforma e as pessoas começam a procurar o LinkedIn para poder achar uma nova vaga ou até uma nova profissão. A migração de carreiras é cada dia mais evidente. Onde estão essas vagas? Grande parte em empresas de delivery, pois as pessoas viviam isoladas, né? As pessoas precisavam se alimentar e as empresas de delivery contratam pelo boom de dados, pelas compras que ocorrem na internet. Os bancos se profissionalizam e bancos digitais, né, crescem muito nessa era da Covid. As pessoas começam a trabalhar de forma mais digital, de forma não presencial. A área de logística é uma das mais demandadas, já que as pessoas estão em casa e adquirem os produtos e as pessoas precisam entregar. Então profissionais são contratados da área de dados para fazer o gerenciamento de todos esses pedidos. Vivemos um boom em educação. A educação é totalmente remodelada. Vivemos a era de stream na área de educação. Os professores passam a dar aulas de casa e a trabalhar com seus alunos de forma online. O online agora
é utilizado como uma das principais ferramentas de educação. E claro, o marketing digital cresce nesta era, já que as pessoas precisavam adquirir produtos, precisavam saber aonde esses produtos estavam e os profissionais começam a criar diversas campanhas de marketing. A era de dados está mais forte do que nunca na era da Covid. Para tudo isso, surge o trabalho nas nuvens. Guardar todos esses dados não são mais fundamentais nas grandes organizações, e sim em empresas que transitam esses dados na chamada cloud. Então surgem os chamados data lakes, onde todos os dados saem das empresas locais e são armazenados na nuvem. O data lake passa a ser uma realidade para que as empresas sobrevivam. Azure, Google e AWS são 3 dessas grandes empresas que dominam o planeta nessa era de nuvem, no uso de data lakes e de softwares para os profissionais que estão começando a se destacar no mercado, como engenheiros, analistas e cientistas de dados. Essas 3 empresas começam a dominar todas as frontes de mercado. Ferramentas da nuvem começam a surgir dentro dessas organizações. Databricks, Redshift, Google BigQuery, Azure Data Lake, Snowflake, Glue, Azure Data Fabric, Apache Kafka, Athena, MongoDB, Elasticsearch, o Hadoop e o Spark passam a fazer parte das organizações, uma nova forma de você trabalhar e gerenciar dados. E claro, 2 ferramentas começam a se destacar no mercado e hoje são players de mercado: o Microsoft Power BI e o Tableau. Essas ferramentas começam a surgir cada dia mais para os profissionais de dados. Os profissionais de dados começam a aprender a entender esse ecossistema, porque as profissões começam a ser exigidas conhecimento. Mas nem tudo são ferramentas. Uma linguagem se destaca nesse caminho, que é o Python. O Python começa a dominar o cenário das organizações por ser leve, por utilizar uma linguagem que é interpretável, estatística e que facilita embarcar qualquer tipo de projeto. Então hoje as organizações destacam e trabalham muito com os profissionais que conhecem o Python. Nada mais, nada menos do que a governança de dados surge já para organizar toda essa estrutura, porque não é possível você ter uma organização com tantos dados transitando, com tanta tecnologia, com tantos profissionais, sem que se faça uma governança de dados adequada. Então, governança de dados é a bola da vez para se organizar toda essa estrutura. Novas funções surgem: engenheiros de dados em nuvem, analistas de dados em nuvem, especialistas em IA começam a surgir e machine learning também na nuvem. Os especialistas em Big Data já crescem, já são necessários para se resolver grande parte dos problemas do planeta. E obviamente o especialista em governança de dados, esse sim faz com que toda essa estrutura se organize. E claro, o home office, a estrutura das empresas se modifica para sempre com o advento da Covid. De todo modo, as empresas começam a se adequar, pois os gastos são muitos e surge a era do layoff, uma realidade dura onde há um enxugamento de áreas e de vagas nessas empresas, pois a Covid começa a ser demovida da sociedade, as pessoas começam a transitar novamente para trabalhar de forma presencial e não são mais necessários ter tantos profissionais assim, e as empresas começam a fazer ajustes. Demissões ocorrem em massa. Esses ajustes ocorrem por muito tempo e os profissionais não se intimidam. A vida continua, eles continuam aprendendo, trabalhando, pois a área de dados não para, ela se modifica a cada dia e os profissionais percebem que é um caminho sem volta. Chega o ChatGPT. Há um temor
para os profissionais da área de tecnologia, principalmente para a área de dados, com medo que estas profissões comecem a desaparecer, já que o ChatGPT entrega muitos resultados de acordo com perguntas que são feitas dentro do seu chat. Profissionais temem que a cada dia se reduza a quantidade de vagas nas empresas. O ChatGPT começa a construir não só dentro de uma estrutura fechada como o Copilot, mas começa a ser distribuído em plugins. E as pessoas começam a perceber que ele é mais um auxiliar do que um destruidor de vagas para os profissionais da era de dados. Então vários plugins surgem e são desenvolvidos e distribuídos para auxiliar o dia a dia desses profissionais, como construção de código, construção de análise, construção de gráficos, tradução, melhoramentos em documentações, enfim. Os plugins do ChatGPT começam a ser utilizados no mercado. O que nós percebemos é que a gente vive uma nova era, uma era onde o stream, as pessoas se relacionam via internet, trabalhando e transitando dados cada dia mais. Os dados agora são uma realidade no nosso dia a dia. As pessoas não vivem mais sem o e-commerce, não vivem mais sem a compra diretamente dos seus itens pelos diversos canais proporcionados nessa era e vivem um novo momento. Não sabemos aonde isso vai parar. Novas tecnologias surgem e surgem a cada dia. Os profissionais de dados são destaque em todas essas profissões. Cada dia surgem novas ferramentas, novas disciplinas e novas formas de se trabalhar. Inteligência artificial agora é uma realidade no dia a dia, integrada aos profissionais de dados. Mas com certeza o fim dessa era será com dados, porque dados não será mais algo transitório, e sim algo que ficará para sempre na vida de todas as pessoas. O meu muito obrigado.